Bem-vindos ao podcast Papo de Nutri, o seu ponto de encontro com a verdade da nutrição. Eu sou Ana Júlia Vanucci e junto com meus colegas Sara Santos. Vamos desmistificar mitos e tabus da internet. Bem, para ajudar a gente a desmistificar esses mitos, trouxemos hoje o nutricionista Luiz Fernando para falar um pouco sobre a sua prática. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, primeiramente prazer estar presente aqui com vocês, espero poder contribuir nesse bate-papo de hoje. Vai contribuir. Bem, você pode começar falando para a gente um pouco como começou a sua história com a nutrição, da onde vem a sua paixão pela nutrição, pelo esporte? Ótimo. Começou desde cedo, na verdade, quando eu tinha 6 anos, entrei no mundo das artes marciais, sempre gostei bastante disso, até por influência dentro de casa, meu pai sempre gostou, então comecei muito cedo. Depois fui para o jiu-jitsu também, com 11 anos, comecei a competir, então sempre tive dentro dessa questão de alta performance, questão de competindo todo mês. E com 16, 17 anos a gente precisa decidir o que a gente vai fazer da vida, né? Que tipo de faculdade a gente vai fazer. Então eu fiquei entre duas, ou educação física ou nutrição, pensando na performance. Minha mãe já é educadora física, então resolvi partir para a nutrição para inovar um pouquinho ali na família. Sim. E nesses anos de prática que você tem, chega muitos pacientes para você com mitos sobre a nutrição, com coisas exageradas sobre a nutrição? Com uma maior frequência do que eu gostaria, na verdade, principalmente hoje por conta das redes sociais, né? Muitos pacientes já vêm com crenças muito bem estabelecidas, né? Então eles falam com um discurso de autoridade realmente que não é isso que funciona ou aquilo funciona, a dieta precisa ser feita dessa forma, não posso consumir determinado tipo de alimento, porque ele viu alguma blogueira, enfim, algum profissional formado também falando isso, e às vezes um profissional com grande influência e ele toma isso como verdade e quer que você trate ele, inclusive, dessa forma. Vai muito da credibilidade, né? Porque eles meio que olham pelo número de seguidores. A pessoa tem mais seguidores do que ele, então ela tá falando mais a verdade do que eu. Só tem relevância quem tem seguidores, na verdade. É o argumento de autoridade. Né? Então, olha quantos seguidores eu tenho, olha quantas pessoas já tem. Só os seguidores e o verificado. Só o verificado também conta pra caramba agora. Ela falou, então funciona, vou fazer também. E como que você faz para tirar esse mito da cabeça das pessoas? Primeiro a gente precisa conversar com o paciente. Né? A gente precisa primeiro ter o conhecimento, claro, do porquê. Quando a gente quer desmistificar alguma coisa, a gente precisa entender melhor daquela coisa do que a pessoa que está falando isso. Sim, né? Exatamente. Então, beleza, por que ela está falando que isso funciona? É por isso, por isso, por isso. Ok. Por que isso não funciona? E a gente tenta conversar com o paciente. Muitas vezes não dá certo, porque é uma linguagem muito científica e o paciente não vai entender. Então, uma confiança, às vezes, que a gente precisa dar para ele. Beleza, você quer fazer dessa forma? Vamos fazer por 45 dias, você volta aqui, se deu certo, a gente continua, não tem problema nenhum. Não deu, agora você vai fazer o que eu mandar. Basicamente dessa forma. E você vai criando a confiança do paciente dessa forma. Sim. Pô, beleza, ele deixou fazer, dá pra gente conversar, dá pra gente chegar a um acordo. Ó, não deu certo, Liz. Beleza, vamos seguir por esse caminho agora. Mas é uma das coisas mais difíceis de mudar dentro do consultório. Eu, particularmente, tenho pacientes lá que acreditam no jejum fielmente. E não consegui mudar isso até hoje. E por mim, sem problema. Entregando o resultado, Tudo a gente bem. mantém nessa prática. Entendi. Mesmo no jejum, elas conseguem ter os resultados que elas pretendiam? Consegue, porque assim, o jejum é muito bem manejável pela gente. Né? Então, o que importa principalmente é o que ela está comendo no período da janela alimentar dela. Então, funciona e é engraçado, né? Porque eu coloco a mesma alimentação não estando em jejum, então a mesma quantidade de caloria, de proteína, de carbo, enfim, de gordura para ela. Não estando em jejum, ela não tem resultado. Mas é uma questão psicológica. Ela não segue bem a dieta quando não está em jejum. Para ela, estar em jejum traz resultado. Quando ela não está, ela foge mais. Às vezes Cientificamente não faz sentido. Mais. Exato. Porque geralmente quem faz jejum já vai pelo intuito de que quando eu quebrar o jejum, vou comer mais. Tudo que se eu não fizesse. Desmotiva, porque é a crença da pessoa, né? É a mesma pessoa que fala, pô, leite é inflamatório, então eu preciso retirar o leite para emagrecer. Sim. Ela tira e emagrece, mas não foi só o leite.
Ela fez um exercício, fez isso, fez aquilo e teve resultado positivo. Se ela insere o leite novamente, ela deixa de treinar, ela deixa de ter uma alimentação saudável e perde o resultado. E daí o problema vai ser o leite. Exato. Até a porque mesma- se ela corta o leite, ela acaba cortando um monte de alimentos, não é só o leite. Exatamente. A mesma coisa com medo de comer carboidrato. Acontece muito lá no seu consultório isso? Principalmente o paciente que fala, ó, não posso comer carbo de noite. Daí treina de manhã. Daí você fala, cara, como que eu vou conversar com ele Sim. para que ele tenha um carbo de noite e que ele treine melhor? Aí aquilo, experimenta. Beleza, vamos ficar uns 20 dias sem o carbo de noite? Aí você dá o seu feedback de treino, como que foi a qualidade dele. Agora 20 dias comendo carbo de noite e vamos ver como que foi seu treino. Pô, Luiz, melhorou? Legal, então a gente vai manter. Mas a carbofobia, que a gente chama, é muito grande. Hoje em dia, infelizmente, tem diminuído bastante, porque a gente vê vários profissionais sérios entrando também nessa onda de Instagram, de rede social e ganhando uma boa visibilidade, o que é muito importante para a gente como nutricionista, para não manchar a nossa imagem, claro. Hoje em dia não é nem só o carboidrato, é mais o glúten, né? O tal do glúten agora que tá todo mundo zerando glúten. Pra tudo zero. Glúten, a questão da lactose sempre acaba entrando. Às vezes uma coisa que a gente nunca ouviu falar, não consigo dar um exemplo agora, mas eu olho assim e falo, mas o que é isso que você está falando que eu nunca ouvi? Daí você vai, pesquisa alguma coisa nova. Faz umas 2, 3 semanas que voltou na moda a dieta carnívora. Vai ser triste. E uma das piores dietas pensando em nutrição, em saúde, só que voltou na moda, não sei por que motivo. Onde que você escutou falar isso? E geralmente é nas mídias sociais. Sempre. Acaba que nessa dieta carnívora acaba tendo uma grande baixa de micronutrientes, certo? E você percebe que muitas pessoas acabam negligenciando os micronutrientes e focando apenas nos macros? Chega a perceber os pacientes desse jeito? Muitas pessoas negligenciam o micronutriente pelo alimento e dão muito valor para o suplemento. Sempre falam, pô, Luiz, não vai me passar um multivitamínico, cara? Por quê? Você não vai comer o que eu passei? Salada, fruta? Não precisa. Você tem deficiência de alguma coisa? Tem restrição calórica de alguma coisa? Não. Então, vamos trabalhar dessa forma. O pessoal hoje pensa muito em suplemento ou medicamento para corrigir uma falha que é dele. De, às vezes, criar uma vergonha na cara de comer o alimento que ele precisa. Uma pequena mudança já vai fazer a diferença. Ô, Luiz, eu vou suplementar uma vitamina C. Cara, come uma laranja. Não, eu prefiro a vitamina C. E daí gasta milhares ali com suplementos, porque acha que aquilo que vai fazer um milagre Vai funcionar. acontecer, né? Exato. E a maior parte dos seus pacientes, eles são pessoas mais leigas, teoricamente, ou é mais o público atleta, o público mais do esporte? Como que fica essa média? A maior parte é um pessoal que está inserido dentro de um mundo fitness, né, de treino, de exercício, porém não atletas, né, pessoas que têm o trabalho delas, enfim, empresário, professor, policial, mas gostam de ter uma boa performance, uma boa qualidade de vida, gostam da parte estética também. Então, a maioria dos meus pacientes, felizmente, são bem abertos às minhas decisões. Então, eles não chegam com esse preconceito, muitas vezes, das redes sociais. Às vezes, claro, mandam um vídeo para mim no Instagram. Pô, Luiz, o que você acha disso? O que você acha dessa receita? O que você acha do que esse profissional está falando? Mas a maior parte do meu público Não acaba chega não estando na performance. Não chega com questionamento de tipo, não, mas olha, ele tá fazendo e tá dando certo, então Exato. preciso fazer também. Exato. E o que eles falam pra você do uso de suplemento? Eles chegam querendo usar pré-treino, por exemplo? Ou você determina que é um momento ideal para colocar na alimentação dele? Também sempre conversando com o paciente, eu nunca coloco um suplemento sem saber o porquê dentro de uma dieta. Né? Então eu faço um questionário pré-consulta com o paciente perguntando, você usa algum suplemento? Se sim, quais? Aí chega o paciente às vezes com 8 suplementos. Aí eu pego um por um durante a consulta. Você usa esse suplemento? Sim. Quanto? Há quanto tempo? Quem prescreveu? Ah, Luiz, ninguém. Então por que você está usando? Por conta disso, disso e disso. Não funciona, eu falo para ele. Cara, isso aqui não funciona. Explico tudo, claro. Mas eu sou sincero, eu não vou brincar com o seu dinheiro. Você está gastando com algo que não faz diferença alguma. Aí a gente cessa o uso. Mas a grande maior parte dos meus pacientes eu falo, vamos falar com um BCA, por exemplo, pensando em ganho de massa muscular não faz sentido nenhum. Pô, Luiz, mas eu acho que funciona. Continua usando.
Eu já expliquei que não funciona. Quer continuar? Sem problema, porque não vai trazer um malefício. Sim. Agora chega um paciente, às vezes, usando uma efedrina, que não é permitida no Brasil. Aí não tem conversa. Aí você para. Tem um mito em torno da efedrina, que ela vai acelerar o seu metabolismo e tal. O que você tem a dizer sobre o uso desse suplemento? A efedrina parte até mais para uma parte de medicamento, da potência que ela tem. Faz muita ação, de fato, né? Você tem o efeito ergogênico dela de definição, de aumento do gasto calórico, então é sim muito potente, mas quando a gente fala de termogênico, a gente tem duas opções, os que funcionam e trazem muito colateral e os que não funcionam. Então o que a gente tem hoje no Brasil de suplemento que o nutricionista pode prescrever? Cafeína, chá verde, gengibre, vai fazer diferença nenhuma. Efedrina, extremamente potente, mas o colateral o cara vai ter que aguentar depois. Certo ou errado? Depende do que o cara está buscando. É um fisiculturista. Ele está na alta performance ou ele está fazendo aquilo para ficar com shape para o verão? Né? Com data marcada. Com Exato. data marcada. E passou essa data, já era. Esquece, Volta chuta o normal. balde Depois do longe. carnaval... Depois não, no dia do carnaval já acabou tudo. Esquece dieta, treino, suplemento, tudo. Sim. É, No primeiro dia, você chega lá maravilhoso. Daí no primeiro dia já vai tudo embora. esquece tudo que fez. E após a faculdade de nutrição, você se especializou em nutrição esportiva. Isso. O que te levou à especialização de nutrição esportiva? Na verdade, no meu terceiro ano de nutrição, eu já pensava muito nessa área, né, de esportiva. Confesso que no meu segundo ano eu ainda estava bem perdido, até pensei em mudar de curso, que realmente não estava me encontrando. Daí comecei a acompanhar alguns profissionais da área, gostei bastante, principalmente fisiculturismo. Falei, bom, preciso ir por esse caminho. Então eu já saí da faculdade muito bem encaminhado de tenho que fazer nutrição esportiva, porque é o que eu gosto e é o que vai me dar futuro também. Eu via com esses olhos a nutrição esportiva. Tanto é que no meu último ano de nutrição, eu já comecei dentro do meu Instagram, pequeno número de seguidores, claro, mas a contar um pouquinho da nutrição esportiva, mesmo sem ser formado, mas mostrar também da minha rotina, porque foi um ano também onde eu comecei uma, entre aspas, preparação, mas por minha conta mesmo, sem subir em palco, nada, porque eu era obeso, né? Eu estava com 107 quilos. Falei, não, preciso mudar de vida, foi na pandemia. Daí eu comecei a mostrar um pouco desse estilo de vida dentro do Instagram e esse processo também, como aconteceu. Eu falei, preciso partir para nutrição esportiva. Você acha que tem alguns pacientes que acabam se identificando com essa sua história? Questão de ser sobrepeso, obeso e hoje em dia ter um shape, vamos dizer assim? Com certeza, né? O paciente ele vê que é possível, mas eu sempre falo, cara, não é fácil. Porque eu abdiquei de muita coisa e não mantive o meu resultado. Porque eu saí de 107 quilos e fui para 69. Na época, tinha um físico muito bacana. Claro, não era volumoso, mas era um físico bem seco. Acredito com 7, 8% de gordura. Mas eu falei, não consegui manter. Não é sustentável. Não foi sustentável para mim. Porque, infelizmente, eu tive muito efeito colateral da perda de peso. Aumento de fome, acabei ficando um pouquinho mais preguiçoso também. Tive sucesso no emagrecimento, porque não tive o reganho de peso, porém não foi sustentável. Então, abdiquei de muita coisa, fim de semana fazia dieta, não comia lanche, não comia nada de diferente. Fazia 3 sessões de treino no dia também, mas também era uma época que eu só estudava, não trabalhava, então tinha tempo para fazer isso. Hoje em dia... Tinha que ser 100% focado para chegar no seu objetivo. Vivia isso como um fisiculturista, vamos falar assim. Na época eu falei, cara, se eu precisasse ser fisiculturista, acho que eu ia bem, porque não saía já nada. tava lá. Era 100 gramas de arroz, se desse 101 eu tirava 1. 99 eu punha 1. Independente do que... E como que foi a sua cabeça nisso? Nessa preparação toda, desde o planejamento da dieta até ver os seus resultados? É interessante porque a primeira dieta que eu montei era... Eu fazia 4, 5 refeições, todas com arroz e frango. Mas era por falta de conhecimento. Né? Beleza, eu preciso montar o meu cardápio no papel mesmo, né? Porque eu não conhecia software. Tinha, mas eu não tinha conhecimento. Falei, não, vou montar aqui no papel. Então, uma dieta totalmente horrível, horrorosa. Traz resultado, claro, porque eu estava em déficit calórico. Então, vai trazer da mesma forma. Você já tinha começado a faculdade ou não? Já. Estava no terceiro ano de faculdade. Acho que foi 2020 isso. Terceiro ano de faculdade, 2020. Então, montei uma dieta meio ali
nada a ver com nada, comecei a fazer exercício também. Que é uma coisa meio- mais fácil, né? Exato. Você deixava ali porcionado, fez uma vez só, acabou. E outra, a facilidade, né? Porque eu só contava o arroz e o frango, então só tinha esses dois para contar na caloria. Ah, tanto de carbo, tanto de proteína, beleza, já era. E punha azeite também. Azeite eu usava também nas refeições um pouco. Então era só 3 alimentos, nossa, bem mais fácil. Sim. Mas totalmente desbalanceado. Enjoava? Sentia assim? Enjoava, cara, mas é aquilo, a mente era preciso comer. Nessa época eu não via o alimento como questão emocional, ou às vezes de sabor, era nutriente para mim. Sim. Porque eu comecei a ver resultado e isso começa a empolgar você. Pô, com 107 quilos, cara, pô, já caí para 105, para 100, pô, já tô nos 2 dígitos. Você fala, preciso continuar. Tá dando certo. E aos poucos eu fui lapidando a dieta. Fui criando uma maior variedade dentro da minha alimentação. E a hora que eu cheguei no resultado final, eu falei, bom, esse é o meu ponto final. E não dá mais. É que também, de acordo com a faculdade, a gente vai criando mais essa noção, né? Vai. No começo, a dieta é mais simples, né? Porque a gente vê com a dieta. E depois a gente vai vendo que é muito mais abrangente, né? E até depois de formado mesmo, né? O cardápio que você monta depois, logo após a sua formação, é muito diferente do que você monta 2 anos depois. Sim. Você fala, nossa, eu não tinha olhos A para isso. rapidez também que você monta. Nossa. Que Às é vezes igual, vocês até comentam de entregar na hora o cardápio. Eu não consigo ver ele entregando na hora. Depende do paciente também, né? Tem paciente que às vezes demora um dia para entregar, porque cada dia é um cardápio diferente. Às vezes depende de um triatleta, por exemplo. Agora, cardápios mais simples, às vezes pessoa emagrecimento, mas assim, sobrepeso, obesidade. É porque muitas assim, pessoas, as maioria que vai procurar o seu consultório, às vezes elas se habituam com um tipo de refeição, ou naquele, vamos dizer, um cardápio só, ou você faz mais variedade. Que eu vejo muitas pessoas, às vezes, falando assim, que não quer repetir, por exemplo, o que come no almoço, comeu na janta, ou no outro dia não quer comer o mesmo que comeu no almoço. Então, isso acaba deixando um pouco mais difícil a noção de montar um cardápio. Como que você trabalha com isso? A maior parte dos meus pacientes hoje dentro do consultório, a gente trabalha só com um cardápio, porém com uma substituição de alimentos muito grande. Não é um absurdo para o paciente não se perder. Então, até por isso eu não gosto de montar muito cardápio, senão o paciente ele tem muita escolha, ele às vezes acaba não fazendo nada do que você passou, porque ele fica perdido na hora de escolher. Mas uma boa variedade também, porque os pacientes ele têm uma questão social, então às vezes saem com a família, com amigos. Às vezes é um paciente que mora com os pais ainda, então ele depende do que o pai está fazendo ou a mãe está fazendo. Então, pô, Luiz, você passou arroz e feijão, mas tem macarrão hoje, quanto que eu como? Então, eu costumo trabalhar com essa variedade, mas dentro de um mesmo cardápio. Café da manhã em tal horário, tal quantidade. Almoço tal horário, tal quantidade. Ah, mas se não for arroz, pode ser macarrão, batata inglesa, batata doce. Então, com essa variedade. Mas cardápio, geralmente, só um. E seus alimentos, eles são pesados ou você passa quantia de 1 colher, 2 colheres? Todos os pacientes eu passo pesado. Tem alguns que não aderem. Eu tenho um paciente que está comigo há 1 ano, Luiz, nunca pesei. Cara, enquanto você está me entregando o resultado, para mim tá sem problema. Sim. Quando você parar de me entregar e a gente vai ter que pesar. Ele fala, pô, beleza, porque ele entendeu que enquanto está tendo resultado, ok. Quando ele parar de ter, de fato o que o Luiz está falando faz sentido. Aí a gente começa a pesar. Sim. Mas tem que pesar porque a ideia de proporção é muito diferente. E tem alguns alimentos ingratos que são muito densos caloricamente. Então você ultrapassa um pouquinho mais do que o nutricionista passou. Isso em 2 meses acaba trazendo algo muito negativo. E às vezes passa em 3 refeições essa quantidade. Sim. Mas você não dá nem a opção de colocar as colheres ali, ou você já coloca só em gramas mesmo, em peso? A maior parte do paciente eu coloco direto em gramas. São poucos os pacientes, eu acho que eu contaria em uma mão só os pacientes que eu chego a colocar quanto que é de colher de arroz. Tipo, tantas colheres de servir de arroz. Mas pouquíssimos. Todos eu já vou direto na gramagem. Por quê? Dependendo do paciente, são ajustes finos. De 120 eu passo para 100. Se eu colocar a colher, o que eu vou pôr para ele? 1/3 da colher de arroz? O que é 1/3, Exato. né? Daí ele vai olhar para mim, que tamanho que é essa colher? Luiz fala, eu não sei É mais. que esse é o complicado. Cada um, colher de servir. Tá, mas Exato. qual é a colher de servir? Que tamanho que é a colher de servir É desse uma paciente? escumadeira? Tem gente que é uma escumadeira. Até mesmo na questão da fome, porque, um dia eu tô sem fome. Eu acho que isso aqui é 100 gramas de arroz. Mas e no dia que eu tô morrendo de fome, será que é a mesma quantidade que eu vou pegar, Exato. né? E Se outra, perde. você parte para um alimento tipo pasta de amendoim, Nossa. você errou um pouquinho, cara, você tá dobrando as calorias. Azeite. O próprio amendoim, que é pesado, não dá pra pessoa contar em unidade. Que ela vai falar, pô, Luiz, é muito chato contar em unidade. Beleza, pesa pra mim então. Se ela não pesar, cara, já
Até mesmo a castanha de caju, né, por exemplo, é super calórica. Vou comer 4 unidades, vai dar, sei lá, 25 gramas em média. Só que daí a castanha tá um pouco maior. Daí já perde tudo, né? Exato. E um alimento interessante que eu não tinha problema antes de pedir para pesar, mas hoje tem é pão de forno. Porque hoje a gente tem a questão daqueles pães mais grossos, né? De 40, 50 gramas. Eu falo, cara, ó, veja quantos gramas tem seu pão. Porque às vezes eu passo 2 fatias, só que é pão de 25, que era para totalizar 50. Ele tá com 100 gramas ali. Pese, e então, às vezes o pão de 25 tá vindo com 19 gramas. Que eu peso assim pra confirmar, só pra eu ver assim se tá vindo certo mesmo. E tem que ser assim, porque é o que eu falo, o tempo de você servir a comida no seu prato e de você servir pesando é o mesmo. Você só vai estar olhando ali um visor. Sim, mas o tempo que você vai gastar é o mesmo. Exatamente. Exato. Na hora de colocar ali, vai ser o mesmo, né? Exato, você vai colocar no prato. O único trabalho mais vai ser catar a balança e colocar E ligar. E ficar tarando só. Só isso. Em relação a temperos, azeite, esse tipo de coisa, você também pede para pesar? Como que é feito? Azeite eu peço para a pessoa pesar, mas muitos não gostam, até porque depende da balança da pessoa, não pesa o azeite, se você põe muito pouquinho. Daí eu passo só uma colher rasa. Beleza, pode variar um pouquinho, mas vai variar uns 3, 4 gramas no máximo. Sim. Aí isso eu já contabilizo no planejamento. Limão eu deixo à vontade, vinagre eu deixo à vontade. Aí sal eu peço para a pessoa tomar cuidado no excesso por conta do sódio. Então, ó, evite levar sal à mesa. Deixe o sal para preparação. Ah, Luiz, salada, coloca só um pouquinho. E a questão de açúcar, adoçante, quando a pessoa tem um hábito de comer algo doce ou quer ter algum doce na refeição, você adiciona parte de açúcar, você prefere colocar um doce unitário, ou se a pessoa vai fazer uma receita ou algo do tipo, você prefere que ela use adoçante, como que você aborda nessa linhagem? Falando principalmente de açúcar e adoçante, né? Claro, sempre vai depender do paciente. É muito comum isso no café, né? Então a gente tem a conversa, quanto de café às vezes você toma no dia? Quanto de açúcar você põe? Dependendo do paciente obeso, cara, tenta tirar o açúcar. Tudo que você fizer vai ser bem-vindo para o seu resultado. Sim. Então eu falo, ó, utilize um adoçante ou consuma o café da forma pura, ou enfim, outro alimento, que sempre é o mais desejável para a gente. De receitas, né? Não sou muito fã, porque para contabilizar daí as calorias é muito difícil. Claro, um evento esporádico, ok, mas todos os dias uma receita acaba ficando difícil da gente controlar. Principalmente doce. Para controlar, acho que é até fácil, mas é chato. Você tem que ficar... Tudo você tem que pesar, para depois você mexe, aí você vai e pesa de novo. Porque até não é igual uma refeição, né? Que você só tara a balança. Porque até se for uma receita individual, ok. Mas se for uma receita grande, ele vai ter que fazer um relatório ali de nutricional. Uma ficha técnica. Poxa, quanto você vai pesar antes, você vai pesar depois, você vai pesar o pedaço. Então, vai dar um trabalho para o paciente. Agora, de doce, depende muito do paciente. Eu falo que o mundo ideal da nutrição sempre seria que o paciente ele tivesse uma boa relação com o doce. Então, ele entender que ele pode consumir, ok, mas depende do contexto, da frequência e da quantidade. Pô, Luiz, doce? Pode? Pode. Uma festa de aniversário, por exemplo, saudável para sua mente. Pô, Luiz, um bolo da minha avó. Pô, quantos bolos você vai comer ainda da sua avó? Saudável nesse contexto. Agora que não pode se chegar numa festa, matar o bolo inteiro sozinho e no outro dia tá comendo o resto do bolo. Senão a conta não fecha. As pessoas esquecem que dá pra continuar, né? Não é porque errou um dia que não pode mais continuar. Tem que continuar errando. Vai comer o bolo hoje. Metade do bolo. Nossa. Exato. Vou comer outra metade amanhã. Isso é muito comum. Porque é quarta-feira. Daí começa na Exato. segunda. E entra muito na questão de frustração da pessoa. Porque comi o bolo. Putz, errei. Nossa, o Luiz vai ferrar comigo na próxima consulta. Aí ela fala, pô, tô triste. O que vai me deixar feliz? O doce. Comi o doce de novo. Ficou triste. Aí ela entra numa bola de neve. Aí ela não sai mais. Só a hora que você dá o chacoalhão nela. Pô, cara, o que tá acontecendo aqui? Aí ela acorda. Mas senão ela vai ficar nesse ciclo. Eu já tive com uma paciente uma vez que chegou com com muita vontade de comer doce. E ela achava que por ela estar comendo muito doce, ela estava engordando. Então a mãe do cadastro perguntou para mim: você vai brigar comigo se eu estiver engordado? Não vou brigar com você. A gente vai tratar para ver, dar uma atenção na vontade de ser doce. No fim ela se pesou e tinha emagrecido.
Mas essa visão que você passou é interessante, do nutricionista brigar com o paciente, né? E antes isso era muito comum. Das vezes você chegar no nutricionista e ele falar, se você não entregar o resultado, não volte aqui. Você vai manchar meu nome. Então o paciente, eu vejo até no consultório, quando ele percebe que não tem resultado, ele não quer voltar. Aí que você precisa voltar, pô. Você não tá tendo resultado, se estivesse fazendo 100%, não precisa voltar. Agora, pô, não tá tendo resultado, o que aconteceu? Então antes o pessoal acreditava muito nisso. Precisa tratar o que está acontecendo. Precisa descobrir, né? Às vezes a pessoa ela não tá vendo. Você tá errando aqui, por isso que você não tá tendo resultado. Porque ela tá tão focada naquilo que não tem um olhar de fora pra falar, não, é isso aqui que tá dando errado, né? E às vezes ela sabe, mas ela não quer assumir. Ela Ela sabe o que tá fazendo de errado, só que se alguém não falar, é isso aqui, várias consultas o paciente chega lá e fala, ó, você respondeu tudo. Na verdade, você não precisava nem passar comigo. Porque tudo que você perguntou pra mim foi você mesmo que respondeu. Pô, Luiz, não tô evoluindo. Como que tá seu consumo de doce? Luiz, eu tô pecando no doce, nisso. Você descobriu tudo, sozinho. Verdade. Então ele sabe muitas vezes. Ele só não sabe o caminho pra modificar isso. Quando chega pacientes assim pra você, com muita vontade de comer doce e não tá conseguindo controlar a vontade de doce, o que você costuma fazer de estratégia? Se é um paciente que a gente percebe que é muito ansioso, primeiro a gente já manda para um psicólogo. Né? A primeira coisa, porque às vezes é muito um lado emocional do paciente. Né? O doce, às vezes, para ele acaba sendo algo reconfortante, que traz felicidade para ele. Um escape. Exato. Então, é o primeiro ponto para a gente. E vai depender. Eu falo com ele, a gente pode trabalhar de duas formas. Se você tem uma boa relação com o doce, o que seria isso? Come todos os dias, mas em porções pequenas. Não tem problema a gente trabalhar com doce todo dia. O doce não é um alimento saudável, porém dentro do contexto pode ser positivo, porque você adere melhor à dieta. E tem o paciente que eu falo, cara, se eu passar 2 quadradinhos para você de chocolate, você vai matar a barra. Enquanto você não tem a maturidade para trabalhar com doce, corta da sua vida. Porque se você consumir, você vai ter o gatilho. Sim. Então não traga nem para casa. Porque se você trouxer o doce para casa, você vai matar ele inteiro. Pô, Luiz, estou com muita vontade. Sai, come e volta sem doce. Come fora de casa. Dentro de casa, não traga. Por quê? Por mais que ele esteja comprometido na dieta, em momentos de fragilidade, isso sendo extrema tristeza ou felicidade, ele vai partir para aquilo que ou fica com aquilo na cabeça. Eu tenho um chocolate guardado dentro do armário. Eu preciso comer aquele chocolate. Exato. O que muitos falam agora para fazer é comprar porção unitária. Você já fez isso de pedir para paciente comprar a porção só, que vai utilizar no dia? Como que você trabalha com isso? Se, por exemplo, a pessoa quer comprar uma grande quantidade, um saco de bombom, e ela fala que vai comer um por dia. É um tiro no pé. Você confia? Não, é um tiro no pé do paciente. De fato, essas porções unitárias são muito bacanas porque a gente consegue trabalhar em gramas. Sim. Você vai comer 20, ele vai procurar um chocolate que tem 20 gramas de embalagem. Então, isso facilita muito porque às vezes você passa a quantidade e ele acaba de abrir a barra, ele não vai ficar só naqueles 3, principalmente dependendo da relação dele com o doce. Hoje em dia a gente vê muita também relação de contagem de caloria, principalmente agora nas redes sociais, comparando uma comida saudável com uma comida mais calórica, um fast food. E tem gerado bastante polêmica em cima disso. Qual que é a sua opinião sobre isso? É um conteúdo relevante que pode ajudar, que pode prejudicar? É um conteúdo extremamente relevante para a pessoa ter um comparativo, às vezes para abrir o olho dessa pessoa. O que eu usei muito no passado foi em relação à batata palha, né? Que às vezes é uma comida comum da gente ter aqui dentro da nossa casa, com estrogonofe, por exemplo. Cara, é muito calórico. Então, ao invés de batata palha, você pode comer tanto de arroz. Isso eu acho válido. Mas a gente entra numa questão também de, às vezes, o paciente ele não quer comer aquilo que é saudável. Depende do contexto. Tanto de Doritos equivale a não sei quanto de tal coisa, tal alimento. Eu não quero aquela coisa, eu quero um salgadinho. Que é a preferência, né? Vai depender daquilo do contexto. Sim. Eu acho que para rotineira, assim, para o dia a dia, legal é fazer esse comparativo. Mas às vezes de fim de semana já fiz a dieta o dia todo, não estou a fim de fazer esse comparativo. De quanto equivale um lanche? É válido. O aprendizado do público leigo, vamos falar dessa forma, é bacana. E a questão de refeição livre? Refeição livre é uma das coisas mais complicadas, porque eu tenho um ponto de vista, né? Tirando o pessoal da performance, tá? Falando do público em geral. Quando a gente estabelece um número de refeições livres ou o que ele vai fazer, a gente tira a liberdade da refeição.
Então, acho que esse é um dos principais pontos. Então, fazer o paciente entender que quanto menor o número dessas refeições livres, melhor para ele. Eu sempre faço uma analogia da refeição livre, né? Então, pense que você precisa sair do Brasil, ir até a África nadando no mar. Você não vai chegar. Você vai afogar. Você vai nadar nem 1 quilômetro e já vai afogar. Agora, pense se tivesse uma ilha a cada 500 metros para você parar, hidratar, comer e descansar. Chegaria? Daria pra... Provavelmente. É uma Mais tarde, possibilidade. demoraria, mas chegaria. Então, as refeições livres são as ilhas. Se não tiver nenhuma, você afoga. Mas se tiver muitas, você vai demorar muito para chegar. Não, faz sentido. Então, coloque as ilhas de forma estratégica. Pô, Luiz, uma vez na semana, para mim é legal. Beleza, põe a sua ilha a cada 1 quilômetro. Vai chegar mais rápido, mas não vai afogar. Pô, Luiz, estou fazendo 5. Cara, você vai chegar no seu resultado daqui a uns 10 anos. E É verdade. quando a refeição livre, assim, você costuma sugerir uma em específico, por exemplo, o hambúrguer? Ou você Hambúrguer, deixa... pizza, ou você deixa livre pra pessoa. Porque tem gente que faz o dia livre. Você faz É o o dia livre, problema, uma né? refeição Esse livre. é o problema. E ainda faz no dia de descanso, então ela não tem nenhum treino no dia e ainda... E chuta o balde. E às vezes aproveita também, né? Ah, tô na hamburgueria aqui, vou pedir o meu lanche, vou pedir a batata frita, o refri, ainda vou pedir um sorvete de sobremesa. Faz o combo, né? É, exatamente. E às vezes mesmo que não seja o dia livre, se for a refeição livre, ele aproveita aquela Faz refeição. 5 horas de refeição. É rodízio, ele chega às 6, sai às 11 meia-noite. Álcool também sempre vem junto, né? Nossa, Nessa é refeição verdade. livre. Tomar uma cervejinha junto pra ajudar, né? Pra descer melhor. Mas a questão até do tipo, né? O que comer, eu sempre oriento, né? Então, procurar algo que tenha proteína, eu acho que é o mais importante, pensando em saciedade, principalmente, né? Porque às vezes a gente pega uma pizza, sei lá, 4 queijos, tem proteína, ok, mas uma quantidade muito pequena, às vezes não vai trazer uma saciedade boa para o paciente, ele vai comer um monte de pizza. Então, sempre orientar. A questão de lanche artesanal, sempre é bacana, porque a gente tem algumas redes de fast food aí que o hambúrguer não é nem carne, né? Praticamente é 15%, a hora que a gente vê na Anvisa lá é 15% carne, e o resto ali nem sabemos o que é, 85%. É segredo. Mas sempre oriento, mas aquilo também, deixando livre para o paciente, porque muitas vezes ele não quer comer aquilo que você orienta. Ok, mas o ponto principal da refeição livre é velocidade com que você come ela. Se você vai numa pizzaria e come uma pizza atrás da outra, você aguenta 10, 15 pedaços. Se você come uma pizza, dá um espaçamento de 5 minutos, come outra, o seu volume é muito menor. Consequentemente, de calorias também. Então, isso impacta menos no planejamento. E outra frequência, né? Não dá pro cara fazer um final de semana livre. Que é isso que acontece, não é nem um dia. É sexta-noite até domingo de noite. O cara faz 2 dias e meio livre. E na Aí o resultado questão vai de embora. um rodízio de japa, por exemplo, as pessoas elas chegam a perguntar pra você, qual pode ser minha preferência no rodízio? Ou... Bastante, muitos pacientes gostam, né, de comida japonesa. Eu falo, cara, não sendo frito, ok. Sim. Ah, pô, Luiz, mas tem arroz, tem o cabo. Sem problema. Evite o frito, porque a densidade é muito maior calórica. Ah, Luiz, posso comer o quanto quiser? Não é assim, mas tente controlar. Tente controlar, dê esse espaçamento. Só que qual que é o problema de rodízio? É a frase que todo mundo fala. Vou fazer meu dinheiro valer. Sim. Nossa. Aí o cara já faz jejum o dia todo pra chegar no rodízio e arrebentar. Ah, vou dar prejuízo hoje aqui pro estabelecimento. Tem até dando- uns vídeos agora rodando na internet. Eu vou comer 80 peças. Daí no final mostra quanto a pessoa comeu de fato. E qual que é o problema? Às vezes é uma pessoa que tem um físico muito bom. E o que a gente entende? Pô, eu quero ser que nessa pessoa, vou fazer o que ela tá fazendo. É verdade. Não só isso, mas até os próprios competidores de Sim, comida. exato. Tem Tá crescido tendo. bastante. Tem Porque crescido muito. come muito num período só, mas ninguém vê o contexto por trás. Exato. Ninguém vê que O nos outros dias treino, passa a fome, no dieta. treino. Só vê aquele momento. É alta performance, né? Exatamente. Que querendo ou não deixa de ser agora um esporte também. Então por trás ninguém vê. Exato. Só vê ali na hora da comilança mesmo. Que fala, meu Deus, como que ele tá comendo 20 hambúrgueres e E tá não engorda. assim? Mas é uma visão seletiva, né? Você enxerga aquilo que você quer ver. Exatamente. Os Fisiculturista, você vai ver a refeição livre do cara. Olha, eu queria estar comendo um hambúrguer e tá seco desse jeito. Mas ninguém quer ver o por trás disso. O Só que é no esforço final, que vem exato. por Quanto que ele trás. treina, o cardio que ele faz junto. Exato.
Alimentação certinha, que ele segue a semana inteira sem falhar, Sim. certinho. O Até arroz mesmo... pesado, que nem você falou. Não é 151 gramas de arroz, é 150. O arroz, o exato. frango, tudo certinho. Até mesmo os exames de sangue também, né? Acredito que isso pode ter um impacto. Em que Se sentido você fala? Por exemplo, de um atleta, ele vai ter um exame, acredito que ok. Não vai ter, por exemplo, problemas de saúde, hipertensão, assim, pode ter, claro. Mas, olhando a refeição dele no dia de semana e na refeição livre, não vai ter um impacto tão grande como uma pessoa que não tem um exame tão bom ao ponto, né? Às vezes uma obesidade, por exemplo, exato. sim. Assim, tirando os atletas de altíssima performance, sempre vai dar alguma coisa desregulada. Mas, tipo assim, pessoas que vivem o esporte, às vezes têm um físico bom e fazem essa refeição, provavelmente tá tudo em ordem Sim. pro cara. Não é essa refeição que tá ditando a regra dele, é uma exceção para ele. Sim. Você vai ver uma refeição em 50 que ele fez na semana. Até porque a refeição livre do atleta é planejada. Exato. Não é Sim. feita toda Planejada. semana. Toda semana tem refeição livre. Não é bem assim. Foi liberado, ó, você Foi vai liberado. E outra, é quantidade também. Você vai comer tanto, eu quero que você coma 2 lanches com uma batata média. É sempre assim. Exatamente. Tal horário. Às Não vezes pode eles ser escolhem outra. até hamburgueria. E Não é? Exato. Se eles forem comer hambúrguer, não é qualquer uma. Exato. Eles escolhem exatamente a que eles querem. Exato. Por exemplo, vamos partir pro fisiculturismo, né, lá na gringa. Ó, você vai comer um donuts, mas tem que ser essa marca que você vai comprar em tal mercado. Esse sabor ainda. É isso aqui que você vai comer, beleza. E ainda tem que orientar a pessoa em questão comportamental, de Sim. aproveitar o momento Exato. daquela comida, porque se ela, que nem você falou, se ela comer de uma vez aquele donuts ali, não vai saciar a Exato. vontade dela. E ela saber aproveitar, porém, do jeito que o cara quer. Porque às vezes o que a comida tem uma relação social. Sim. Então você não quer comer uma pizza sozinho. Você quer comer com a família, com amigos, com o namorado, com a esposa. Não é sozinho, que graça que tem. Talvez tenha, é gostoso, mas não é isso que você quer. Não, você vai comer depois do treino lá no CT ainda. E em relação à questão do álcool, você comentou que o álcool geralmente está muito inserido também na vida de várias pessoas. De atletas geralmente é menos. Eles agora estão usando até em competição para antes de subir no palco. Mas em relação às pessoas no geral, no contexto geral, que gostam, não abdicam de uma cerveja. Como que você desvia isso no consultório? Para caso eles queiram realmente toda semana estar consumindo um pouco. Eu acho que é muito parecido com a questão de doce também, né? Então, entrar num consenso, muitas vezes, com o paciente, e ele entender aquelas 3 situações, né? Que a gente conversou de contexto, de frequência e de quantidade. Porém, o álcool é um pouco mais complicado porque interfere diretamente na saúde. O que eu falo para ele? Eu não vou falar que você pode beber 2 garrafas de cerveja, porque não tem dose segura álcool. Então, quanto menor o consumo você tiver, melhor para mim. Porém, não estou falando que você precisa cortar para ter resultado. Vai depender muito também do seu corpo. Dentro do consultório, eu tenho pacientes que, sem brincadeira, encharcam o pé de fim de semana. Encharcam mesmo. Estou falando, às vezes, de 10 litros de chopp no fim de semana. Meu Deus. Meu Só que é um dos pacientes que mais tem evolução dentro do consultório. É saudável, Luiz? Pô, não. Mas perto do que ele estava, ele está muito melhor hoje. Então, ele faz esse controle. Mais álcool, quanto menor o consumo, melhor. Pô, Luiz, o que eu devo tomar? Aí, legal, a gente pode passar algumas opções. Gin com tônica zero, que é mais forte, um pouco menos calórico, você demora mais tempo para beber. Legal. Hoje está na moda a cerveja ultra, que é menos calórica também. Mas, pô, o cara toma mais, que é mais fraco. Até que ponto compensa? Ele tem que fazer o controle da quantidade. Ele pega uma cerveja mais forte, ele toma 3, a outra ele toma 6. Mesma coisa. Que no final das contas, olhando a caloria da cerveja, vai passar até, se depender, né? Exatamente. E o problema do álcool é social. Pô, Luiz, se eu parar de tomar álcool, eu não vou mais ter amigo, cara. Sim. E o Assim, álcool nunca tá sozinho, Exato. sempre vem com algum petisco, Exato. alguma coisa. Amendoim. Então ele já tá misturando amendoim calórico com álcool. Um Até torresmo. Ou alguma coisa doce assim, também. Que daí fala que rebate ressaca e tudo mais. Então acaba indo pra esse lado também. E é aquilo, o álcool você não bebe 1 hora. Você sai pra beber às 7,
Você volta às meia-noite, 1, 2, enquanto não emenda, né? Uma balada, né? Como que é? Pré-festa, After. Cara, é muita Esse festa esquenta. junta. Muita festa Esquenta junta. a festa e o after. 10 horas bebendo. Exatamente. E a questão dos micronutrientes? Você falou que as pessoas acabam negligenciando. Qual que você acha que é o malefício com relação a isso? O que vai prejudicar a pessoa em questão a isso? O micronutriente, ele participa basicamente de toda a metabolização do nosso corpo, né? Então, o macro, ele não é nada sem o micro. Porque o macro, beleza, tem a questão de caloria, construtores, energéticos, mas para metabolizar, a gente vai precisar sempre de um micro. Para transporte de energia, para contração muscular, para tudo. Para questão hormonal também, formação, por exemplo, de texto. Então, esse é o maior prejuízo. Às vezes o paciente ele vem com uma deficiência nos exames, por exemplo. O exame nem sempre é o melhor para avaliar a deficiência de vitamina também, né? O mineral, enfim, a gente precisa ver a alimentação da pessoa. Mas é nisso que interfere mais, na saúde dela como um todo. Só que daí o pessoal fala, pô, eles não precisam disso, eu preciso de carbo, de proteína e de gordura. Para você explicar para ela isso. Porque é o que contabiliza calorias, né? Exato. O micronutriente não vai contabilizar. Então, daí elas excluem e foca só no... Sim. Então, até para a questão do sucesso delas, para chegar naquele shape, no que elas querem, elas precisam ter esse consumo adequado dos micronutrientes. O equilíbrio na rotina. E preferencialmente vindo dos alimentos. E não dos suplementos. Sim. Porque no suplemento a gente vai ter um micronutriente, ok, às vezes na mesma quantidade do que uma fruta, por exemplo. Porém, a gente não vai ter a questão de fitonutrientes, né, de antioxidantes, de fibras. Então, a carga nutricional é muito... E você acha que negligenciam muito também a fibra? Bastante, mas é só com pessoa que não faz restrição calórica. A hora que você começa a sentir fome, cara, fibra é a primeira coisa que você pensa. Porque antes, é engraçado, eu tava na nutrição, mas não comia salada, cara. Era só arroz, feijão e carne. Comecei com aquele projeto, a fome veio, o que é a vontade? Salada. Sim. E hoje eu como muita salada. Então, a pessoa começou a sentir fome, ela começa a partir para os vegetais. Eu também tinha muito disso, de não comer salada. E depois que eu comecei a focar mais em academia e tal, eu comecei a ter o consumo maior de salada também. E ajudou muito na questão da fome. Tem que comer, cara, e pronto, acabou. Não é gostoso, isso não é prático. Hoje a gente tem diversas opções aí de congelados. Pô, você faz em 5 minutos. Prático, Exato. Luiz, é mais caro. Pô, você gasta R$200 ali em bebida no fim de semana, vai falar que R$20 é caro pra mim? Porque verdade. o álcool é prazeroso, né? Já a salada não é seletivo prazerosa. no dinheiro também, na forma de E gastar. como que é pra você inserir os vegetais e frutas na dieta de uma pessoa que tem muita restrição a isso? Legal. Primeiro aos poucos, né? Eu acho que é um ponto interessante. Então, toda evolução que o paciente traz dentro do consultório, eu acho que é algo para se comemorar. Sim. Então, se antes ele não comia nada, ele voltou comendo uma folha de alface, legal. É um início pra gente bacana. Porque às vezes eu faço bastante também dentro do consultório. Pô, Luiz, não como nada de salada. Beleza. Você vai começar com um suco verde para mim. Suco detox. Não porque ele tem um benefício, mas porque você não come nada de folha. Você começa com ele e depois a gente parte para as folhas comer de fato. Pô, Luiz, fruta. Faz uma vitamina aí com whey para mim, com leite. Ou faz um suco, controlando a quantidade, claro. Então, essa é a introdução. Mas é muito difícil. Principalmente para quem já tem uma certa idade. Porque às vezes a gente está trocando um hábito de 40, 50 anos. A pessoa foi criada de uma forma. Novo. Sim. E até a questão da refeição livre também. Por exemplo, a pessoa ela cata o hambúrguer e vem ali, sei lá, 2 folhas de alface e 2 rodelas de tomate. E já tô comendo a salada. E já tá o suficiente. Tá comendo 5 gramas de fibra ali. Exatamente. Nem isso, às vezes. Não, e pior, falam que ainda, já ouvi muito isso, pedir um x-salada é menos calórico. Você tá pondo mais comida, você não tá tirando. Não é menos calórico, pode trazer mais saciedade. E às vezes o x-salada ainda vem com uma maionese ainda. Porque o lanche normal com não adicional de bacon, um x-bacon de salada. Falando nessa questão de salada, eu tava vendo, assim, o cardápio de algumas redes de fast food e eu vi que a salada era mais calórica do que se eu fosse comer um lanche. Por quê? Porque vai um molho, vai um monte de coisa que o lanche
acabaria sendo mais saudável de eu estar comendo do que a salada. Daí eu fiquei... Às vezes um frango empanado que eles colocam também. Ah, é com frango, mas ele é empanado e frito. Sim. Aí a caloria explode. Eles querem deixar mais gostoso, né? Quanto mais gordura, mais gostoso vai ser. Não é vamos falar, um problema deles, né? Esse, tal marca, né, de fast food não se preocupa com o cliente, a saúde do cliente. Não se preocupa mesmo, ele quer deixar gostoso pra você voltar lá. Ele quer vender. Self-service, você vai lá, o arroz soltinho. Poxa, lotado de óleo aqui. É gostoso. O cara vai voltar por conta disso. É o frango, é grelhado. Aquela crosta assim, preta em cima do frango que você nunca faz em casa. Óleo tá ali. Fica gostoso. Então não é culpa dele. Pô, a pessoa tem que ter a compreensão de isso é legal e isso não é. Sim. Uma polêmica muito grande, que até você comentou das frutas em relação ao suco. Uma polêmica muito grande é trocar o suco de laranja, por exemplo, por uma coca. Zero. Como que você faz esse alinhamento? Você prefere num processo de emagrecimento ou num processo de ganho de massa muscular? Tem uma diferença ou não? Em relação à constância na dieta, isso muda? Novamente, vai depender do paciente e do que ele está buscando, né? Se é um ganho de massa muscular, a gente tem uma liberdade maior de colocar um suco na alimentação dessa pessoa. Porque já está comendo muita caloria, então ele beber algumas calorias não teria problema. Agora, se é uma pessoa que está com uma restrição muito grande, eu falo, você gosta de suco? Tudo bem, dá pra gente colocar. Mas você está matando isso aqui de arroz, que você poderia comer. Então, o suco no emagrecimento é muito ingrato. Claro que tem alguns sucos, ok, limão. Se ela adoçar com adoçante... O problema é o açúcar, se ela colocar dentro. Então, no emagrecimento, em um contexto geral, se não for dosada a quantidade, refrigerante zero é mais positivo, por não ter caloria. É mais saudável, Luiz, nesse contexto? Que está fazendo com que a pessoa perca o peso dela. O suco tem mais nutrientes, vitaminas? Tem. Mas tem as calorias também, que às vezes para essa pessoa pode ser um tiro no pé dela. Fica elas por elas. Porque o sobrepeso não é saudável também. Exato. Então acaba ficando elas por elas. Daí fica aqui, o que é saúde, né? Dessa pessoa. É o que ela tá comendo agora ou como está o físico dela atualmente? É aquele assunto da pessoa da cerveja que a gente falou de fim de semana. Perdeu muito peso, mas continua com um hábito não tão bacana. Recentemente teve uma coisa que eu tô vendo bastante na internet, assim, é que tá popularizado um tipo de salada, que é uma salada de pepino. Ai, eu vi! Em uma salada de pepino em que elas colocam creme cheese, shoyu, vi até com abacate junto. Abacate, então, chile. E salmão também, salmão. Então, tipo, colocam muita coisa pra meio que ficar mais gostoso. Pra não parecer daí o preparo da salada, eles fazem tudo picado, daí coloca dentro de um pote, coloca todos os ingredientes e mexe assim, não é? Sim, exatamente. É salada, mas só tem 2 saladas ali dentro. Então, só que daí entopping de creme cheese, entopping de abacate. Shoyu, que tem açúcar o abacate também, é bom, só que é calórico, né? Então, no final, acaba ficando muito calórico. Não dá pra falar que não é saudável, mas é calórico. Tem que ver o contexto, né? Às vezes, por exemplo, saí e fui pra um lugar que tem um monte de opções de prato à la carte. E essa é a única opção que tem salada. Saudável. Você tá fazendo aquilo que menos vai agredir. Agora, pro dia a dia, o trabalho que isso dá pra fazer também, eu nunca vi, mas pelo que vocês estão falando, praticamente insustentável. Taca tudo num pote e mexe. É isso. Só com um monte de... É igual, eu acho que se for pensar no açaí. O açaí, teoricamente, é uma coisa boa. Só que tudo que você coloca de adicional acaba deixando aquilo ruim. É bom, mas é calórico também, né? Aquilo, a moda de antigamente. Quem é fitness é tapioca e açaí. Extremamente calórico os dois. E nunca ficavam só naquilo, né? Era o açaí com doce de leite, com paçoca, né? A tapioca com manteiga. Exato. O doce de leite hoje em dia também é bom, é pré-treino. Tá na moda o doce de leite. Que comer de pré-treino, né? Exatamente. E ninguém se preocupa com hidratação. Ninguém leva uma garrafinha de água na academia. Nossa, é verdade. Tá todo mundo com um saquinho de doce de leite e a água tá ali de canto. Nem mexeu na água dele. Aí a pessoa fala, como doce de leite e não tem performance. O que será? Eu vejo muita gente também com latinha de energético. No meio do treino, tomando energético. Poderia estar... Ok, quer consumir algo que vai te dar energia? Tudo bem, mas... O energético não vai ser só água.
E outra, né? O energético, se ele já tá no treino, vamos falar um treino de musculação de 1 hora, ele não tá ficando efeito nenhum. Exatamente. Vai começar a ter efeito 1 hora cafeína, 30 minutos, 1 hora, acabou o treino. Ele vai sair pilhado do treino e vai ficar 6 horas pilhado. É que nem bate em coqueteleira pré-treino pra ir tomando durante o treino. Não vai ter efeito em nada ali, vai ter efeito depois. Esqueci o que eu ia falar. E tem a questão do pré-treino também, que muitos são sem cafeína e o pessoal usa. Luiz, bateu o pré-treino. Tô formigando. É o efeito placebo, né? Tem algum pré-treino que geralmente você indica em relação a suplemento, ou comida, ou doce? Legal. Suplemento. Eu nunca trabalho com marcas de pré-treino. Porque o cara tomar um pré-treino pra mim, eu consumir a cápsula de cafeína é a mesma coisa. Só que no pré-treino ele tá pagando o dobro. Eu deixo, você tem que tomar pra mim 150 miligramas de cafeína. Se quiser sair daqui e manipular, ótimo. Se quiser sair daqui e procurar um pré-treino com 150 miligramas, também pra mim não tem problema nenhum. Eu quero o efeito. E questão de alimento, eu não trabalho com uma regra, isso aqui você tem que comer pré-treino, a não ser que a pessoa tenha uma carga de treino muito alta, então fique 3 horas na academia, ou 3 horas correndo principalmente, ou 2 sessões de treino no mesmo dia. Aí eu trabalho com pré-treino. Aí é sempre pão, doce de leite, porque não é bem-vindo, quando a pessoa ela tem esse controle do doce, geleia, se a pessoa tiver mel. um problema em relação ao glicêmico, diabetes ou Exato. SOP, alguma coisa do tipo, você Exato. também acaba abordando essa parte ou não? Daí eu vou mais para quantidade. Principalmente para quantidade, porque, assim, banana, por exemplo, vai ter um índice glicêmico alto, uma carga glicêmica alta também vai dar um pico de glicemia. Então, vai depender do contexto e da quantidade, principalmente, tanto no momento daquela refeição, quanto também ao todo. No contexto em si. Falando por mim agora, por exemplo, se eu comer uma banana pré-treino, tenho diabetes tipo 1. Se eu comer uma banana pré-treino, vai subir mais a minha glicemia do que se eu comer 20 gramas de doce de leite. Só que daí a gente fica comparando, tipo, o doce de leite, ele não vai ter tantos benefícios igual a banana, né? Não vai ter fibra, não vai ter nada. Então, eu viso muito essa questão. O que eu tô precisando no momento? Que a minha glicemia suba um pouco mais? Ou depois do meu treino eu vou ter uma refeição que vai suprir essa necessidade? E você acha correto fazer isso? Se algum paciente seu chegar com essa questão? De diabetes tipo 1, principalmente. Que é um assunto bem complicado, né? Porque é insulina dependente, daí a gente precisa saber a dose de insulina que está usando. Se o paciente entende disso também. Mas como você comentou, basicamente se resume a contexto. Sim. Então, por exemplo, Luiz, gosto muito de doce. Legal, vamos pôr um pré-treino, porque a gente vai ter um melhor aproveitamento desse doce, do que eu pôr para você de ceia. Que daí já. Dormir, Exato. Você não está gastando energia, a gente não tem mais a mesma ação da insulina nesse horário. Então a gente coloca em um momento que você vai usar. Dentro do contexto dessa pessoa, do dia, esse é o melhor horário. Vamos pôr nesse horário. Um alimento ali com um índice glicêmico maior, uma carga glicêmica maior, e com mais caloria, com mais carbo. E pensando na parte de suplementos, novamente, tem algum suplemento que os seus pacientes chegam pedindo mais? Ou que chegam já com mais dúvidas sobre? Acho que o suplemento top 1, assim, que todo mundo pergunta quando vai começar a usar, é creatina. Funciona, é lindo e maravilhoso, porém não tem necessidade de todo mundo usar a creatina. Às vezes o paciente começou a treinar hoje, Luiz, passa a creatina pra mim? Eu falo, não, pra quê? Faz 6 meses aí, vamos ver se você merece usar creatina ou não. A gente não vai gastar munição de elefante pra matar mosca. Vai gastar R$100 na creatina, sendo que você nunca treinou na vida. E nem sabe se vai conseguir manter, né, essa vida de treino. Isso já é um incentivo. Vou chegar nos 6 meses pra tomar creatina. Ele não sabe nem comer, ele não tem horário, ele não tem quantidade, ele não tem alimento, ele quer colocar mais uma variável pra ele ainda, que é um suplemento. Que é o maior problema da creatina hoje é que não estão tomando todo dia. Sim, esquece. Toma hoje, amanhã não toma, depois não Ou toma. toma só nos dias que vai treinar. E quando o paciente chega assim, eu falo, cara, você decide. Você quer tomar ou quer parar? Você tá gastando seu dinheiro também. Sim. Então, a creatina é top 1, assim, de... Luiz, quando que a gente vai começar a tomar? Posso tomar? E às vezes não é nem na consulta. 5 dias depois, e aí, Luiz, meu amigo falou que creatina dá bom. Posso usar? E às vezes a pessoa nem treina e quer tomar creatina, porque teve agora estudos revelaram que a creatina tem um efeito positivo no cérebro, questão assim. Então, às vezes, nem treina,
mas quer usar creatina por causa disso, da questão do cérebro, né? Tem esses estudos, né? Mas ainda são muito pilotos, vamos falar dessa forma, nada Iniciais, comprovado. né? Então, até que ponto compensa suplementar a pessoa com creatina que não treina ou não, né? Quer usar creatina, vai treinar, porque a gente vai ter um benefício ainda extra, tanto para a saúde mental, que a gente faz estudos de creatina, quanto também para a física mesmo das pessoas. Então, mas às vezes a gente fala, não suplemente, né? Espere e a pessoa mesmo assim toma. Compra lá e Não sendo por conta prejudicial, própria. ok. Uhum. Ela tá jogando dinheiro no lixo, mas dinheiro dela. Exato, né? Ficou ciente, né? Todo mundo que Exatamente. faz alguma coisa sabendo do que pode acontecer, vai arcar com o próprio erro. E tem algum suplemento que elas... um suplemento que não serve mais não serve pro contexto delas e que elas trazem muito. Por Colágeno. exemplo, o BCA, do colágeno que você falou. Já tava na ponta da língua. Já tava, né? Esse aí é o top 1, muito controverso ainda, até para profissionais renomados. Né? Hoje eu faço uma pós-graduação, tem profissionais lá dentro, professores, colágeno funciona e outros colágeno não serve para nada. Entre próprios professores. Próprios só. professores. E isso é interessante também, só tirando um pouquinho do assunto, quando você faz uma pós-graduação, se você não tiver uma linha de trabalho, você se perde. Tem professores lá dentro da pós que falam não precisa contar calorias e professores que falam que precisa. Você tem aula com os dois. Você vai pegar o contexto dos dois e você vai criar o seu. Claro que a gente trabalha com ciência, mas são dois profissionais muito bons, renomados, falando coisas E Completamente você pega que diferentes. parte? Precisa ou não precisa? Daí o que eu faço, né? Eu entendo a parte dos dois, né? Você precisa saber as duas partes para saber o que você vai usar e a gente começa a estudar. Ó, a maior parte dos profissionais renomados falam isso, eles falam com base nisso. Aí a gente parte para tem que contar caloria. Colágeno pelos estudos não funciona. Nada, cabelo, pele, É que tem articulação. um tipo de colágeno. Tem o tipo, tem o hidrolisado, né? Sendo que todo 50 colágeno é mil hidrolisado. tipos. Tem um com sabor, tem sem. Exato. E uma nota. Todos, seu cara. Só que daí você tá pagando por uma proteína de baixo valor biológico. E é mais caro que o whey, que é alto valor biológico. Exatamente. Você não sabe pra onde que vai. Tudo bem, pode ser que faça bem pras unhas? Pode. Pode ser que faça bem pro cabelo? Pode. Mas você não sabe pra onde você tá mandando. Tá colocando na boca? Colágeno faz bem, Escolhe onde você vai colocar. mas suplemento... Exatamente. E outra, qual que é o problema do colágeno? Né? É uma proteína. A gente não absorve proteína intacta. A gente precisa quebrar aminoácido. Beleza, quebrou o colágeno. Quem garante que vai se tornar colágeno dentro do corpo? É verdade. A gente não tem proteína de frango circulante no nossa circulação. A gente tem a nossa proteína. Não é frango, não é carne vermelha, não é ovo. Pode virar outra coisa. Exatamente. E a questão também vai fazer bem pro cabelo. Mas a pessoa vai, compra o colágeno, mas não come uma fruta, não come uma salada que vai trazer os... É o colágeno que É o é o... milagroso. o salvador, né? Exato, é ele que vai salvar tudo. E ela fala ainda que funciona. E eu tenho pacientes também que suplementam colágeno ainda. Depois de um ano, conversei, mandei a real. E agora Na que próxima é a forma consulta. mais fácil de tomar. Gominha. Exato. Aí na próxima consulta, tá usando colágeno? Tô. Morreu o assunto. Enquanto ela não perguntar de novo, a gente não toca no assunto. Expliquei, continua, não tem problema. Não faz mal, mas é seu dinheiro. Se não faz falta pra você, ótimo. Poderia estar sendo investido em outras coisas que seria melhor, né? Um personal, Mas, Às vezes, o personal... paga um personal, depois de um colágeno, paga algumas aulas ali de personal. Um personal, às vezes, uma aula é R$50. O colágeno tá quanto? 250, 250, né? aí você Aulas paga ali. um mês. Se você pegar uma por semana, Exato. paga um mês. faz sentido. Faz muito sentido. E aquele café que tá na moda? Aquela marca que não pode falar aqui ou Exato. pode? Ah, Que começa com S pode. assim? Pode. Começa com S assim? É. Super top. O que você acha disso? Pra quem gosta, ok. Mas o custo-benefício dele também é horrível, né? É Caríssimo. tomar uma cápsula de cafeína Pra ali. um Ah, café? Luiz, mas o gosto é muito bom. Cara, não é muito bom, você tá exagerando. Pelo preço, eu não pago. Eu achei bem superestimado. Tipo, se não faz falta esse dinheiro pro paciente, ótimo, lindo e maravilhoso. Tome na quantidade certa também pra você não ter uma cafeína e um consumo muito alto. Sim. Mas que eu vou prescrever algum dia, não. Dentro do consultório, não. Não faz sentido. Até porque eu posso tomar um café que vai ter muito menos caloria do que se eu for tomar esse... No Você super foi valor. adoçante? Zero. Exato. E assim, qual que é a intenção do Super Coffee? Substituir o café? Não substitui. É fazer um pré-treino pelo preço?
É 2 pré-treino. E o pré-treino já é caro. Ele já é valorizado. O Super Coffee, então. Sim. Nessa mesma linha de raciocínio, tem agora também, que está muito no comum para as pessoas que começam a treinar, é Iopro. Começa a treinar e já começa a comprar muito Iopro. Só que esquece que às vezes o Iopro ela poderia substituir por um leite com whey mesmo, que seria bem mais em conta do que ela comprar toda hora o Iopro de 7, 10 reais é mais barato do que 1 quilo de whey que você paga 150, 100 reais. A questão do Iopro é um excelente quebra-galho. Sim. Hoje eu uso dentro do consultório para mim, que às vezes o paciente saiu da consulta em 5 minutos, abre o Iopro, bebo tudo e já era. Mas o custo-benefício dele é horrível. Sim. Porque o preço é muito alto. Mas eu sempre que eu trabalho com Iopro, eu dou uma opção. Ou você vai misturar para mim leite desnatado com whey, ou você vai tomar um Iopro. Luiz, prefiro Iopro. Dinheiro não é um problema para você? Ótimo. Pode tomar. É calórico, mas é melhor que as barrinhas. Por questão de caloria. A barrinha, você vai pegar uma barrinha de proteína ali, lotado de gordura, saturada ainda. Tem mais proteína, no caso do Iopro, do que a barrinha. E a barrinha tem super pouca proteína por uma caloria muito alta. 300 calorias. Sim, e uma barrinha que você vai comer, tudo bem que dá uma certa saciedade, mas não vai te manter por muito tempo, né? É um volume muito pequeno, né? Uma barrinha pequenininha assim. Sim. Acaba rápido, você nem vai degustar o alimento. Isso que a gente ainda tá falando das barrinhas proteicas. Tem as que, graças a Deus, saíram um pouco da moda, mas que ainda tem bastante, que é as barrinhas de cereais. Que essas, sim, são extremamente calóricas. Calóricas, não tem muito benefício. Tem muito açúcar. Muito açúcar. E são caras. E sempre pequenininha. E sempre pequenininha. Aquela barrinha ali que você come em 2 segundos. Exatamente. 2 mordidas, acabou a barrinha. Ainda que as proteicas, elas vêm grossas, assim, com recheio ali. É bem bonita. Sim. E quando tem algumas que se derrete assim no micro-ondas, dá pra ser uma sobremesa, por exemplo. É gostoso, uma delícia. Mas é aquilo. Às vezes ela pega a barrinha pra substituir o doce. Não vai matar. Não é a mesma coisa. Não vai matar a vontade. Até porque tem um residual ali. Exato. Tem um gosto residual. Meio artificial, né? É isso. Não é o que você tá querendo. Sim. Você comeu porque o outro passou. Eu não vou mentir, eu gosto sim. Da barrinha? Gosto bastante. Não, eu gosto também. Eu gosto, mas se for pra eu comer a barrinha pra matar a vontade de comer chocolate, eu prefiro comer o chocolate. Não, o isso chocolate. Sim, é que eu falo, por exemplo, vai na feira. Nossa! Daí sai com um saco ali de barrinha. De amostra. Aonde dá pra gente pegar a amostra, né, Sara? Nossa, eu adoro uma feira. O problema de feira é a paz de amendoim. Que você vai experimentando uma atrás da outra ali. O que é isso? Dá uma bolachinha de arroz pra você, só pegando a paz de amendoim ali. São 20. E não é só um stand, são os 3, vários. E ainda, na última que eu fui, eu experimentei muito queijo vegano. Queijo vegano? Queijo vegano. Eu acho uma delícia. Só que eles são feitos a partir de castanhas, né? Também calórico. Então são bem calóricos, exatamente. Eu não gostei. Eu gostei. Nossa, eu amei. Achei agradável. Na maioria que eu gostei lá, que eu experimentei, eu gostei. Eu achei interessante, mas o gosto eu não gostei. É um salgadinho que eles estão fazendo de refeição. É assim, a tabela até que é legal, mas, por exemplo, tinha um salgadinho de arroz e feijão. Literalmente um salgadinho de arroz e feijão. De arroz e feijão? Com gosto de arroz e feijão. Ai, falando nisso, e aquelas barrinhas salgadas, vocês já viram? Tipo de carne, assim, de frango. É, um negócio... Ela é gostosa. Não é gostosa. Essa eu nunca vi. Na feira tinha. Não dá nem pra comer com o olho, aquela barrinha que você olha assim. Não, eles cortaram em quadradinhos, assim, estão dando palitinho. Mas o gosto não é ruim mesmo. É eu cheguei a gostosa. experimentar. A gente tem que experimentar tudo com É que eu acho que deve ser feio. Ela inteira é feia. Aparentemente, eu achei que parece ração. Parece ração. Aquela que você tira da lata, assim, ó. Agora, o salgadinho, eu falo por mim porque eu não gosto... É meio polêmico, isso é. Estou estudando nutrição e não gosto de feijão. Não como feijão. Só brownie. Só brownie de feijão, que a Denise ensinou. Só que quando eu comi esse salgadinho, gente do céu, é um gosto de arroz e feijão mesmo. É muito ruim. Pra mim é muito ruim. Um salgadinho de arroz e feijão. Daí, não. É um salgadinho, é igual um de arroz e Doritos. feijão. Arroz e feijão, misturado, sabe quando você mistura? Esse aqui tem gosto de arroz. Não, esse sabe tem quando de você feijão. mistura caldinho de feijão com arroz? É isso. É o gosto do salgadinho. É muito... É assim, é interessante. Uma opção, vamos dizer assim, que eles estão colocando no mercado, pra quem gosta. Mas eu, particularmente, não gostei. Eu experimentei na penúltima que eu fui, salgadinho de amendoim, eu gostei.
Ah, mas aí faz sentido, né? Ai, o meu pai pegou um que a gente ganhou no sorteio, 5 saquinhos, e era de wasabi, eu acho. E o negócio é low carb, então ele, tipo, tem pouquíssimas calorias e tem bastante proteína. A gente achou que ia ser bem ruim, mas é bom. Algo que o povo tá falando bastante também é aquele novo não, né? Faz tempo no mercado. Aquele macarrão que tem pouquíssimas calorias. De muita caloria. Tem de palmito, né? Isso. Tem de, acho que abobrinha. Isso. Olha, eu experimentei isso, só que, tipo, ele puro, não tem um gosto, assim, vontade de comer. Mas se você preparar, temperar certinho, fica gostoso. Às vezes o problema disso é o preço, né? É caro. Daí você pega um potinho pequenininho que dá só pra você, 25, Porque se você 30 for reais. pensar, você vai pagar esse valor num macarrão que quase teoricamente não tem gosto, você tem que temperar, tem que trabalhar Exato. nele, rala uma abobrinha ali que vai dar na mesma. E outra, pra que pegar algo tão pouco calórico? Exatamente. Trabalha às vezes com uma batata inglesa, por exemplo, que traz um volume bacana, Exatamente. E que vai é bem mais trazer barato. alguma coisa de nutriente. Exato. Aquele outro, acho que tem alguma coisa. E outra, é de palmito, daí você corta um palmito em cima. É Exato. mais barato. Traz o mesmo Exatamente. volume ao invés de você. Exatamente. E vai ter mais gosto. Tem mais gosto. Porque fica bem mais saboroso, né? Porque é o que a gente tá falando, não é só uma questão de caloria. Tem a questão social. Você vai comer um negócio só pra dizer que você tá comendo? Por questão financeira, eu não compraria de novo. Eu só comi porque eu ganhei. Eu cheguei tão animada lá pra provar o negócio que a moça até ficou surpresa e ela veio me dar. Ela me chamou e falou: ei, volta aqui que eu vou te dar um. Daí eu peguei lá na feira e provei. Mas não é algo que eu compraria com uma frequência, só por uma necessidade. Assim. É algo pontual, né? Sim. Experimentar. Que você vai ter na rotina. E na sua questão do diabetes, teve alteração da glicemia mesmo ou não? Não teve? Não fez nada. Você acha que a questão de pacientes que tenham diabetes assim seria uma proposta interessante? Assim, pensando que não sobe, sim, né? Mas pensando no valor, é mais fácil você pegar uma fonte de cabo ali controlado pra ela e jogar um monte de fibra em cima. Daí não vai dar o pico glicêmico pra ela, né? A glicemia vai subir de maneira Exatamente. controlada. E outra, pelo custo também, né? Custo, Sim. preparo. Tudo bem, a batata, do jeito que ele tá falando, tem que preparar? Tem, mas eu acho que dá menos trabalho do que você ter que preparar um macarrão. Tem que preparar um molho, tempero. temperar esse Às vezes molho. até para achar isso é difícil. Exatamente. Não tem em todos os Até lugares. porque hoje em dia eu acho que, você me diga se eu estiver errada, mas eu acho que o maior problema hoje em dia é o tempo das pessoas. As pessoas falam que tudo elas não têm tempo. Não tem uma horinha pra treinar, quanto mais ter uma hora pra fazer cada refeição. Praticidade. Todo mundo virou o Silvio Exatamente. Santos agora que trabalha 24 horas por dia, né? Impressionante isso. Trabalha enquanto os outros dormem. A saúde vai pro espaço. Mas a gente sabe que a rotina da pessoa dificilmente vai ser assim. Exato. Muitas vezes é uma muleta para ela. É. Mas a praticidade, sim, hoje é muito importante. Até porque, por isso que muitos lugares que fazem marmitas hoje vem se dando muito bem. Trabalho em parceria também com alguns locais, porque tudo para facilitar a vida do paciente. Para ele não achar desculpa, e que ele achar não vai ser convincente. Até porque pensando nessa questão, por exemplo, eu trabalho numa empresa e eu tenho que comer nessa empresa. Lá tem um prato para eu pegar, tudo certinho. Mas, como você mesmo falou, o preparo daquilo é cheio de óleo. Ele não vai conseguir pesar. Assim, tem pacientes, por exemplo, às vezes não tem um poder aquisitivo tão bom. Então, às vezes ele comer na empresa, para ele é um custo a menos. Às vezes ele trabalha em outro lugar de noite, nossa, são 2 refeições a menos que eu preciso preparar. Isso, beleza. A gente trabalha em cima das outras, que não são essas, porque essa eu nunca vou conseguir controlar com você de pesagem. Mesmo assim, a gente consegue ainda fazer algumas escolhas boas quando a gente fala em self-service, que a gente sai na rua para comer. Dentro de empresa, o problema é aquilo, né? A gente já viu em Oi, às vezes é 2 porções ali de proteína, uma empanada e outra linguiça. Você fala para o paciente escolher qual. Não, tem ovo, Luiz, é frito. A maioria das coisas que eles vão fazer nesse self-service é mais para agradar o grande público, né? E o grande público quer o quê? Quer a coisa mais palatável E possível. o custo deles, né? Exatamente. Você vai Porque colocar daí ali. o custo abaixa, o sabor aumenta. E a as pessoas rapidez vão também, querer né? comer É muito mais aquilo. rápido você preparar um ovo frito do que um ovo cozido. Exato. Mas daí vira uma bola de neve, né? Porque daí o problema também não é do local que está fazendo, é quem contratou que queria contratar por um preço mais baixo, o custo não Exatamente. podia ficar tão alto da refeição, e o pessoal gosta desse tipo de alimento. Tem Exatamente. falta.
Até mesmo com adicionando embutido, essas partes. Tem muitos pacientes que chegam para você com esse hábito já, que na casa de muitas pessoas tem esse hábito. De manhã, presunto, queijo, pão, misto quente. Bastante gente chega assim no consultório, como que é? Principalmente por praticidade, né? Peito de peru, antes era muito na moda para fazer dieta. É saudável. Tem que fazer peito de peru porque é mais simples, é proteína. E a gente vê, cara, embutido todos os dias para a saúde não é bacana, né? Só que acontece, daí a gente entra na questão de velocidade para o cara preparar. A gente tem que trocar esse peito de peru. Vamos fazer um patê de frango com requeijão. Pô, Luiz, 5 minutos para fazer, cara, não dá tempo. Cara, 5 minutos mais cedo. Exatamente. Só que é praticidade. Minha família tem um hábito, fim de semana, comprar mortadela. Come pão. Tenta, sente-se à mesa, socialize, mas não dependa da mortadela. Sim. Não é porque você não tá comendo mortadela que a pessoa do meu lado vai virar a cara pra mim. E se virar também... Motivo não tem, né? É o que eu falo pros pacientes às vezes de álcool. Não é minha função, eu falo, o cara não conversa mais com você porque você não bebe mais, cara. Pô, alguma coisa tem de errado. Tá nisso daí, né? Exatamente. O ambiente molda as pessoas. Porque quando todo mundo tá bebendo, tá em festa, não tá dormindo, é tudo normal, tudo umas mil maravilhas. Começou um hábito mais saudável, já tudo começa a tirar sarro, começa a desencorajar. Da data até que vai perceber o terminar. resultado. Daí, o que você tá fazendo? Aí muda a pergunta. Exato. O que você tá fazendo? O que você tá tomando? Padrão. Ninguém quer saber o que você come, né? O que você treina, quer saber o que você tá tomando para dar esse resultado. Então é nisso que o cara tem que trabalhar. No primeiro momento, todo mundo vai tirar um sarro de você. Pô, o diferentão aí não tá bebendo com a gente. Depois, na hora que eles perceberem o resultado que você teve... Sim. A chavinha vira. Vão querer seguir você. Eu quando comecei a diminuir meu consumo de álcool e focar mais em academia, pararam de me chamar praticamente para as coisas. Pararam de me chamar e daí também... vamos lá, eu não tô afim. Mas tá chato. Tá largando suas amizades. Agora só pensa em academia. Então, é muito pelo contexto, né? E é um problema até para o cara que não tá bebendo, né? Porque, vamos falar a verdade, às vezes aguentar a pessoa alterada, bêbada, mano, se você tá são, desagradável. É difícil. Daí você também vai se afastando um pouco ali do ambiente, porque às vezes uma brincadeira não faz tanto sentido para você. Então, o álcool tem um contexto social muito grande. E na questão financeira, a pessoa, quando ela diminui o consumo de bebida alcoólica, ela tá economizando muito dinheiro. Muito dinheiro, porque Às não vezes é barato, né? Reclama do preço da salada, mas tá sempre uma latinha na mão. Eu tive uma paciente que ela falou, pô, Luiz, eu preciso parar com o álcool, porque financeiramente... Sim. Um combo numa festa num final de semana é R$200. Exato. E vem 2 energéticos, não sei, 2 ou 3, e uma garrafa inteira de vodka. Pedindo mais energético. Tá manjando, hein? Eu já tive um passado. Hoje em dia Já não... tem uma história. Deve estar mais caro, então? Faz tempo? Faz tempo, deve estar mais caro. Faz tempo. Foi ano retrasado que eu ia mais nessas coisas. Mês passado. Não, calma lá. Semana passada. Bom, mas pensando em tudo isso que a gente abordou aqui com você, em todo o contexto de calorias, de vida pessoal, de constância, de redes sociais em si, qual um conselho que você poderia dar ou uma frase marcante para todo mundo que está assistindo, para eles conseguirem pegar mais do que é a nutrição, do que eles deveriam prestar atenção ou do que eles deveriam ignorar nas redes sociais? Algo que você acha bem relevante em relação a isso? Eu acho que o primeiro ponto é trabalhar com os profissionais hoje, né, que vêm da nutrição, que estão se formando, né, deles sempre trabalharem com a verdade, né? Acho que esse é um ponto mais importante, de sempre ser sincero com o paciente, né? E a gente mudando essa base, eu acredito que a gente consiga mudar também a questão das pessoas, porque dificilmente a gente vai conseguir ensinar uma pessoa o que é verdade e o que é mentira dentro da nutrição. Ela escuta alguma coisa e para ela isso se torna verdade. E a primeira coisa que ela escuta, a hora que ela escuta alguma coisa diferente, ela fala, opa, eu já escutei isso antes e não era bem assim. Só que se ela escuta alguma coisa que não é verdade, leite inflama, na hora que a outra pessoa fala que não inflama, vai falar, tá mentindo pra mim aqui. Então acho que mudar a base, sempre trabalhar com a verdade,
Eu acho que hoje o pessoal ele trabalha muito com essa questão de marketing, fazer terrorismo com alguns alimentos para financeiramente ganhar de certa forma. Cara, se você trabalhar com a verdade, você vai ganhar o mesmo tanto. Se não Talvez mais. não tenha uma relevância tão grande numa rede social, é verdade, mas dentro do consultório você vai ter seu público lá. E vai ser um público fiel, que vai se manter ali. Que vai Sabe ter que você tá falando a resultado verdade. com você. Sim. Na rede social você não vai ser tão grande, mas, pô, depende do seu objetivo. Boca Você a quer ser um boca. bom profissional? Boca a boca acaba sendo mais forte do que a rede social em si. né? Totalmente, totalmente. Pô, fui lá em tal profissional e deu super certo, cara. Tive resultado, gostei do trabalho dele. Ó, vai lá. Pô, vai lá. É, uns 10 Daí possíveis esse- atendimentos pra você. Esse que já foi, já vai recomendar para outra pessoa e assim vai. Vira uma teia, assim. Você vai espalhando. E isso vai ser benéfico não só para o profissional, que vai ter um público frequente, como também para os pacientes, que vão ter informação de verdade. Exato. Bom, então é isso. Por isso, não caia em papinho de influencer. Ouçam as evidências. Ouçam o Papo de Nutri.